Parece até uma obrigação. Você entra no consultório de um nutricionista, de um médico, de um nutrólogo, seja lá quem for o profissional da saúde que pode prescrever probiótico. Tu fala que tem um problema de saúde intestinal, também seja lá qual ele for, síndrome do intestino irritável, a gente tem as doenças inflamatórias intestinais, tem gente que tem gastrite, tem gente que, sei lá, tem doença celíaca. Enfim, vários problemas intestinais que a gente sabe que existem. E de repente tu sai de lá do consultório com a prescrição de um probiótico, com a promessa de que ele vai resolver o teu problema intestinal. Mas eu fico me perguntando, será que realmente todo mundo precisa tomar probiótico? Sabe? Será que realmente só porque tu é diagnosticado com um problema intestinal, então isso já é pré-requisito para tu tomar um probiótico? Eu, na minha opinião, acredito que não. Eu acho que está havendo nesse exato momento um super exagero nesse processo de prescrições de probióticos e muitas falsas promessas, certo? E ainda a gente está desfocando da real coisa que a gente deveria estar fazendo para ter mais saúde intestinal. E é o que eu quero tentar te explicar um pouquinho nesse vídeo, tá? Então, assim, pessoal, antes de mais nada, por que as pessoas começaram a buscar probiótico? Todo mundo agora quer suplementar probiótico, enfim, por que será, né? Então, assim, essa ideia começou a se popularizar exatamente ali por volta de 2016. Porque em 2016 estava finalizando. Existe uma grande pesquisa internacional, não quero entrar aqui em detalhes porque esse não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é gerar essas reflexões, se você deveria ou não estar tomando probiótico mesmo, tá? Mas em 2016, né, havia finalizado ali um grande projeto internacional que a gente chama de Projeto Microbioma Humano, certo? E esse projeto, né, o resultado, ou melhor, né, o resultado desse projeto, ele acabou nos mostrando para a comunidade científica, para os profissionais da saúde, para os leigos, quem não é da saúde, enfim, que existe uma coisa no nosso intestino chamada de microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal, a depender de como ela está, da população de micro-organismos que compõem ela, isso pode estar gerando saúde para o teu intestino, ou isso pode estar gerando doença para o teu intestino. Então eu vou tentar te explicar isso da maneira mais simples, da maneira até mais, sério mesmo, tosca possível, porque eu quero que tu entenda, eu não quero pagar aqui de inteligentão, isso não é a ideia desses vídeos. Quero, na verdade, que tu entenda o que é microbiota intestinal. Então eu fiz esse esquema aqui bem simples, tá? Imagina que tu tem no teu intestino, imagina o teu intestino como um condomínio. Melhor, eu gosto de dar esse exemplo, fica mais claro. Imagina que teu intestino é um condomínio, certo? E você é o síndico, ou seja, você é o anfitrião, é o dono desse condomínio do teu intestino, e lá reside um monte de morador, né? Então esse aglomerado de moradores a gente chama de microbiota intestinal. Então são vários micro-organismos, mas vamos pensar só em bactéria nesse primeiro momento para ficar muito simples. Então tem, como em todo condomínio, tem morador que é ruim e morador que é bom. Você concorda? Tem vizinho bom e tem vizinho que não é tão bom, não é? Então, a gente tem esse grupo de vizinhos bons, que a gente chama de bactérias boas, eu vou deixar bem simples para você entender. E esse outro grupo de vizinhos ruins, que eu quero chamar isso de bactérias más. Essas bactérias boas, pessoal, elas produzem certas substâncias que geram um microambiente intestinal mais anti-inflamatório, ou seja, quanto mais bactérias boas você conseguir cultivar, mais elas vão gerar alguns compostos que geram essa resposta anti-inflamatória no teu intestino. Então, teu intestino vai ficando mais anti-inflamatório se você tiver mais vizinhos bons, mais bactérias boas. Do mesmo modo, ao contrário, se tu tiver bactérias ruins, vizinhos ruins, eles vão estar produzindo mais compostos que são nocivos e inflamatórios. Consequentemente, isso vai criar um microambiente intestinal mais pró-inflamatório, ou seja, isso vai ocasionar mais possibilidade de doenças no teu trato digestivo, tá? Então, se você tem mais bactérias boas, a gente chama isso de estado de eubiose, ou seja, você está com o intestino ok, e esse é o foco de todo mundo. E tem um outro detalhe importante. Tuas bactérias vão ficando boas
a partir do momento que tu vai comendo com mais qualidade. Ou seja, o que é que eu quero que esse vídeo pode, eu nem sei quanto tempo ele vai dar. Mas a ideia central desse vídeo que eu quero chegar é o que? Quanto mais tu come saudável, quanto mais tu come comida de verdade, quanto mais tu come alimentos nível 1, né, que são alimentos mais limpos, mais naturais, mais as bactérias do teu intestino vão ficando saudáveis e mais anti-inflamatório o teu intestino vai ficando. Então, comida é o principal modulador desta tua microbiota intestinal, certo? Então, se você tem várias bactérias boas, teu intestino está em estado de eubiose. Se você está com várias bactérias que não são boas, que são ruins, que são nocivas, que são pró-inflamatórias, a gente chama isso de disbiose intestinal e eu tenho plena certeza que tu já deve ter escutado esse termo em algum lugar, porque é o que mais se fala hoje. Virou modinha. Na minha concepção, as pessoas estão exagerando um pouco, explicando o que é disbiose, achando que o alimento A vai curar a disbiose, o alimento B vai nananã, mas não é verdade. É o conjunto da coisa, a gente já conversou sobre isso. E se você não tá entendendo o que eu quero falar, assista o vídeo que eu já gravei por aqui, que foi a regra dos 4 níveis dos alimentos, e também a verdadeira dieta anti-inflamatória. Eu já gravei esses vídeos por aqui. Certo, então a gente entendeu o que é microbiota intestinal, né? Em 2016 isso aconteceu, e agora todo mundo tá achando que, né? Aí aqui que entra a ideia de probiótico. O que são probióticos? Probióticos, né, é um suplementozinho lá, né? A gente tá falando de suplemento, onde tem bactérias boas. Então, é a matemática, por si só, a lógica, o que né, que é que as pessoas começaram a pensar. Se eu vou tomar cápsulas que têm probióticos, ou seja, bactérias boas, meu intestino vai ficar com mais bactérias boas. Mas será que isso é verdade? Será que todo mundo deveria estar tomando probiótico? Então, a partir desse momento, eu quero te gerar aqui 3 reflexões sobre, realmente, cara, será que tu deveria estar tomando probiótico? Será que tu deveria estar tão preocupado assim, comprando por conta própria? Ou se tu é profissional da saúde, será que tu deveria estar prescrevendo para todo mundo? E eu acredito que não. E são nessas 3 reflexões que eu quero te explicar isso. Mas antes eu quero que tu entenda que eu não tenho nada contra probiótico, tá? Pelo amor de Deus, tem pacientes meus que eu prescrevo sim, porque são situações reais de pessoas que têm problemas intestinais que vão precisar, sim, às vezes, de um suporte com probiótico. Mas, velho, de verdade, eu acho que vou tentar aqui gerar um certo percentual. Dos 100% dos pacientes que eu atendo, eu acredito que 20 a 10% desses pacientes eu prescrevo probióticos. Apenas 80%, ao meu ver, não vão precisar, tá? Então, eu quero gerar essas 3 reflexões contigo para que você entenda do que eu quero estar expandindo a tua consciência sobre esse assunto. Primeiro ponto é, pessoal, o ser humano, né, nossos antepassados, e eu nem quero chegar muito longe não, vamos contar aqui, sei lá, 5 décadas atrás, ou seja, 50 anos. Ele sempre conseguiu, as pessoas conseguiram se manter mais saudáveis, né, com o intestino saudável, mesmo sem ficar tomando probiótico. E por que será isso? Você já parou para pensar isso? Que hoje nós temos mais doenças intestinais do que tínhamos há 5 décadas atrás. E há 5 décadas atrás nós não tínhamos nas prateleiras tão facilmente suplementos de probióticos. Então, nossos antepassados tinham um intestino mais saudável, né, mais saudáveis, mesmo sem tomar probiótico. E por que será? Hoje a gente tem esses produtos na casa dos milhões, né? Bilhões de probióticos por cápsula. E o que é que acontece? Nossos antepassados, e repito, eu não quero ir tão longe assim, só alguns anos atrás, a gente comia melhor, tá? E eu falei pra ti no início desse vídeo, quanto mais a gente come melhor, comida é o fator primordial que vai prejudicar ou não a tua microbiota intestinal. Então, quanto mais tu come comida de verdade, mais tua microbiota intestinal vai ficando, né, cheio de bactérias boas e teu intestino vai ficando saudável. E do mesmo modo o contrário, certo? Quanto mais comida processada e ultraprocessada tu vai comendo, mais a tua microbiota intestinal vai ficando lotada de bactérias ruins e teu intestino vai adoecendo. Então olha só que interessante. Não precisávamos de probióticos, especialmente nessas doses, nessas mega doses exageradas, e ainda assim tínhamos
um intestino mais saudável. Então isso me direciona a uma certa conclusão. A gente está comendo mal hoje, muito mal. Vamos ser francos, a maioria das pessoas estão comendo muito, de maneira muito mal mesmo, se referindo à qualidade dos alimentos. E a gente está tentando compensar isso com suplementos de probióticos. Isso não vai dar certo, meu querido. Se tu não sabe, eu já vou te adiantar, não vai dar certo tu corrigir as más escolhas alimentares que tu faz com suplemento de probiótico. Probiótico é só aquele detalhezinho assim, ó. Tem a cerejazinha do bolo. Se tu estiver comendo com qualidade, aí sim ele vai potencializar muito a tua saúde intestinal. Mas enquanto tu não fizer esse movimento, tu pode extrapolar, pode exagerar na suplementação de probiótico que não vai adiantar e às vezes, e muitas vezes, na verdade, pode ser até um risco para a tua saúde intestinal. Certo? Então essa é a primeira reflexão que eu queria gerar contigo. Reflexão número 2, teoria do enxerto. Existe uma teoria do enxerto que é o quê, pessoal? Voltando para aquela história lá da nossa microbiota ser como um condomínio, tá? Não é tão simples assim você conseguir enxertar, inocular bactérias boas dentro do teu microambiente intestinal. Por quê? Porque nosso microambiente intestinal ele é bastante seletivo. Então imagine que existem bactérias morando lá. E essas bactérias, cara, elas não vão querer novos moradores tão assim não, entendeu? Você já tá lá, né? O ambiente já tá lotado de gente, já tá lotado de bactéria, né? E tu acha que elas vão aceitar facilmente que outros moradores cheguem lá e tomem espaços delas e troquem? Não. Então existe essa teoria do enxerto que diz que não é tão fácil assim. Na teoria é muito simples, né? Todo mundo tá falando, tome probiótico e melhore as suas bactérias boas, mas na prática não é tão fácil assim enxertar, certo? Então é isso que eu quero que tu entenda. Então a maior parte desses probióticos que você toma em cápsulas, certo? Né? Em megadoses, acaba sendo desperdiçada através das suas evacuações, através das tuas fezes. Então, assim como aqueles suplementos alimentares que você toma em megadoses, né? Um monte de vitamina A, de A a Z, a maior parte daquilo acaba sendo desperdiçado pela tua urina e pelas tuas evacuações. Com probiótico é a mesma coisa. Então, parece que é mais normal, é mais comum isso acontecer. Não haver esse processo de enxerto e a maior parte dessas bactérias serem eliminadas porque as outras bactérias são ciumentas e elas não vão querer perder o lugar delas para um grupo de bactérias mesmo boas que estão chegando agora, tá? Então esse é o ponto número 2. Por que a gente vai ficar gastando dinheiro e suplementando probiótico de forma muito exagerada se essa teoria do enxerto é real e parece que não é tão fácil assim você conseguir enxertar essas novas bactérias, tá? Então repita aquele ponto, parece que comer comida de verdade é mais eficiente também do que você suplementar esses probióticos, tá? Tô só frisando a mensagem que eu já falei. E o terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês, eu acho que eu já acabei falando, que foi sobre essa história de comida versus suplemento de probiótico. Então, assim, na comida, pessoal, é como se a gente tivesse tudo que o nosso intestino precisa para favorecer o crescimento de bactérias boas. Então, você come lá, você começa a comer mais legume, você começa a comer mais fruta, mais carboidrato integral, mais arroz integral, mais pão integral, aveia, iogurte natural, tudo isso é comida de verdade, comida de qualidade. E o conjunto de nutrientes dessa comida que vai ter probióticos naturais, o iogurte natural é uma excelente fonte de probióticos naturais, ou seja, você nem precisa tomar, que as pessoas acham que probiótico só tem dentro de suplemento, não tem comida que tem probiótico, o iogurte natural é desse exemplo. Aí você come lá aveia, legume, fruta, você também está jogando fibra para dentro do teu intestino, você também está jogando um outro grupo de nutrientes que a gente chama de polifenóis. Então, todos esses nutrientes em conjuntos que vêm da comida, quero deixar isso muito bem claro, ela favorece o crescimento de bactérias boas. Então, a comida ela te dá mais nutrientes, tá? Para que você possa realmente criar e cultivar esse microambiente intestinal rico em bactérias boas, coisa que o suplemento não faz. O suplemento só te dá o probiótico, ou seja, ele só te dá a bactéria. O suplemento não te dá fibra. O suplemento não te dá esses outros compostos bioativos, dentre eles o polifenol, que é esse que eu também falei, que ajuda, né,
no crescimento e na manutenção de bactérias boas. Então, nesse aspecto, comida acaba sendo mais eficiente em criar bactérias boas, em cultivar, do que suplemento de probiótico, tá? Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar desse vídeo. Quanto mais comida de verdade, ou seja, comida de verdade é mais eficaz que suplementos de probiótico para manter o intestino saudável. Então eu só quero que isso fique na tua cabeça. Ao meu ver, depois de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já apliquei, de tudo que eu leio, eu acompanho pesquisadores muito sérios nessa área, tá? Eu acompanho realmente o que eles estão publicando, o que eles estão dizendo e corrobora realmente com essa tese, tá? Nesse momento, a informação mais segura que eu posso te passar e a mais clara é essa. Não, nem todo mundo, e eu ainda digo, a maioria das pessoas não vão precisar suplementar probiótico. Isso está tirando teu foco da coisa que tu deveria estar fazendo de maneira mais assertiva, que é investindo mais tempo, investindo mais dinheiro em comer comida de qualidade. Aquilo que eu já falei, fibra, alimento fermentado, legume, frutas, enfim, tudo isso que tu já sabe. Eu acho que eu nem preciso estar falando aqui, apesar de eu estar sempre falando, né? Certo? Então, eu quero que tu entenda isso, beleza? Quer ter um intestino saudável? Foque em comida de verdade, deixe essa história dos probióticos só se realmente você precisar. Quero também te convidar, certo? Eu vou deixar aqui abaixo um programa chamado de Voltando às Raízes. Nesse programa, é um programa nutricional 100% online, onde eu ensino a você a comer comida de verdade. Então, entra lá no site, vê se faz sentido para ti, e se tu colocar aquilo ali em prática, garanto para você que você vai estar fazendo uma dieta anti-inflamatória, vai estar comendo comida de verdade e, consequentemente, o teu intestino vai voltar a ficar, aos poucos, né, realmente saudável, genuinamente saudável. É um programa de direcionamento, tá? Clica aqui abaixo, conhece o programa Voltando às Raízes. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.